Olá, boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Quem estiver ouvindo aí, dê um ok aí para ter garantia de que o som tá sendo possível de ouvir na boa. Começar agradecendo aí o convite da campanha Nenhum Poço a Mais. Eu sou o Bruno, eu sou da Zibama, Associação dos Servidores Federais da Área Ambiental no estado do Rio de Janeiro, que contempla, então, os servidores do IBAMA e do ICMBio. Recebemos o convite aí da campanha para dar a nossa contribuição sobre essa situação dramática desse incidente com óleo nos estados do Nordeste. Então, agradecer aí o convite, vamos tentar dar a nossa contribuição para esse debate que é fundamental para a gente compreender o que está acontecendo, a gravidade desse crime ambiental que foi cometido, os impactos que estão associados a ele, e tentar nos articular, nos armar tecnicamente e politicamente para procurar as respostas que estão necessárias, né, em função desse grave cenário que a gente está assistindo. Então, se puderem dar Tem alguém aí que pode dar um ok sobre o som? Tá dando para ouvir tranquilo? Tá ok, gente? Posso seguir? Eu vou seguir aqui, então, e se tiver alguma dificuldade com o áudio, me dê um aviso aí que eu tento melhorar. Primeiro, contextualizar um pouco a minha fala, então, né? Como eu falei no início da transmissão aqui ao vivo, eu trabalho no IBAMA, eu especialmente trabalho no licenciamento ambiental de petróleo e gás offshore, das atividades marítimas de exploração e produção de petróleo e gás. Não é a coordenação, não é o setor que está sendo mobilizado para fazer as ações de combate à emergência. Teve um retorno aí falando que tá bom, beleza, vamos lá. Esse setor de licenciamento ambiental de petróleo e gás não é o setor não é o setor responsável pelo atendimento à emergência lá no Nordeste. O IBAMA tem uma divisão de tarefas, né, de acordo com o regimento do IBAMA, é uma outra coordenação que é responsável, que tem atribuição por fazer esse tipo de trabalho, que é a Coordenação Geral de Emergências Ambientais. Mas eu gostaria de aproveitar a nossa experiência, a perspectiva de quem tem trabalhado há alguns anos já nos órgãos ambientais federais e tentar dar um panorama sobre como a gestão ambiental pública está estruturada para esse tipo de evento, tentar apontar alguns elementos que indicam falhas na condução do processo por parte do governo federal, e aí acho que especialmente na figura do nosso ministro do Meio Ambiente, né, o Ricardo Salles, e por fim apontar um pouco também, aproveitar a oportunidade para apresentar um pouco do cenário dos órgãos ambientais, o cenário de desmonte da política ambiental que está sendo promovida pelo governo federal, porque o cenário de desmonte tem tudo a ver, está muito relacionado com o que está acontecendo no Nordeste nos últimos meses. E aí, então, eu vou começar falando um pouco sobre a questão, sobre como está estruturado a questão do atendimento à emergência, os planos de contingência e os planos de emergência que o IBAMA tem responsabilidade. De acordo com só começar falando que talvez vocês já tenham abordado isso em falas anteriores, inclusive aproveitar que esqueci de falar no início da minha fala, agradecer aí os companheiros e companheiras que nos antecederam aí. Vamos tentar manter o debate na altura de Sebastião, que me antecedeu aí. Muito prazer de estar dividindo aqui esse espaço com vocês. Pessoas que nos antecederam aí deram um enfoque bastante grande na questão dos impactos da saúde, muito importante, a questão da pesca. Então, vamos tentar trazer um pouco dos elementos da gestão ambiental, né, de como está estruturada a gestão ambiental para lidar com isso. A CONAMA 398, que é a CONAMA que meio que estrutura, que prevê, né, quais são os instrumentos para
lidar com emergências e com incidentes relacionados a vazamento de óleo, ela prevê o que a gente chama de planos de emergência individual. Esses planos de emergência individual, eles são exigidos para plataformas de petróleo, são exigidos para gasodutos, para terminais, portos, enfim, qualquer estrutura, qualquer atividade que passe pelo licenciamento ambiental, seja ele um licenciamento ambiental na esfera federal ou estadual, e aí essas atividades licenciadas, elas têm a obrigação de, no processo do licenciamento ambiental, além de participar de um processo de avaliação de impacto ambiental, também é obrigada a passar por um processo de avaliação de riscos ambientais, que é uma atividade que envolve riscos, é uma atividade que tem um impacto potencial de vazamento de óleo. Então, no processo de licenciamento ambiental, a gente também aborda assuntos relacionados a riscos. E nos estudos de impacto ambiental, é previsto que nos capítulos referentes a riscos ambientais associados a vazamento de óleo, a partir dessa análise, a gente estipula, o órgão ambiental determina a concepção e estruturação dos planos de emergência individual. Bom, esses planos de emergência individual, eles trazem ali alguns tempos, a gente chama de tempo mínimo de resposta, né? Em função faz análise de risco, faz os exercícios de modelagem, caso haja um vazamento, e a CONAMA 398 estipula ali alguns tempos mínimos para resposta ao incidente. Então, para atender a esses tempos mínimos, a gente exige uma série de estrutura de resposta à emergência, embarcação, equipamento de recolhimento de óleo, equipamento de proteção de áreas sensíveis. Então, toda essa estrutura e todo esse mecanismo organizacional é previsto nos planos de emergência individual para ser utilizado caso haja um vazamento de óleo. Mas o que acontece de diferente com relação a essa situação que a gente está vivendo hoje no Nordeste? Esses planos de emergência individual, eles só são, como eu falei antes, eles só são previstos para as atividades que são licenciadas. E para as atividades que não são licenciadas, como é o caso do transporte marítimo de óleo, transporte marítimo de substâncias perigosas, ou seja, o tráfego dos navios petroleiros, eles não passam por um processo de licenciamento ambiental. Ele tem ali alguns mecanismos de proteção no que diz respeito a instrumentos, né, de gestão ambiental, mas tem um caráter muito mais de autorização, como se fosse como a gente vê caminhões que transitam nas estradas, eles precisam ter, caminhões que estejam transportando produtos perigosos, eles são obrigados a ter uma autorização do órgão ambiental para circular com aquele produto perigoso. Então, o que regulamenta o trânsito dos navios petroleiros é esse tipo de instrumento, são autorizações, não são, portanto, propriamente dito, o processo de licenciamento ambiental como a gente está acostumado a trabalhar quando se trata de plataformas, quando se trata de gasodutos, quando se trata de portos e terminais. E nesses casos, os planos de emergência individual, eles não são previstos para esse tipo de evento, não são previstos para esse tipo de vazamento. E no caso específico que a gente está trabalhando, é um cenário ainda mais difícil do ponto de vista da gestão, porque é um vazamento oriundo de uma fonte poluidora, a princípio, desconhecida. A gente não sabe quem foi o autor desse crime ambiental. Então, a gente não tem uma estrutura de resposta mantida por essa empresa, por esse empreendedor, para ser acionado caso haja um evento de vazamento de óleo. Então, a gente fica um pouco desguarnecido, digamos assim. Desguarnecido mais ou menos, porque também a estrutura da gestão ambiental pública prevê outros tipos de instrumento para lidar com essa ocasião. Além do plano de emergência individual, que eu falei que está previsto na CONAMA 398, de 2008, existe o tal Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Vazamento de Óleo, que
conhecido pela sigla PNC, e que está sendo muito comentado nesses últimos meses, né, porque eles, de fato, é um instrumento que deve ser utilizado para esse tipo de vazamento que a gente está enfrentando agora. O Plano Nacional de Contingência, ele prevê ali que ele seja acionado caso haja um incidente envolvendo óleo de caráter nacional. Então, mesmo que fosse um vazamento de uma plataforma que, teoricamente, tem um plano de emergência individual, caso o vazamento fosse de uma magnitude tão grande, tão severa, que não só o plano de emergência individual seria suficiente para dar conta dessa resposta, o Plano Nacional de Contingência também seria acionado para combater essa emergência. E nesse caso, em que, como eu falei, a origem do vazamento não é desconhecido, e como a gente pôde perceber, infelizmente, essa emergência tomou uma magnitude de caráter nacional, atingiu todos os estados da região nordeste do país. Obviamente que o Plano Nacional de Contingência era um instrumento adequado para ser utilizado nessa emergência. E aí dizer assim também que eu queria aproveitar a oportunidade para me solidarizar e ressaltar o trabalho que os nossos companheiros, servidores, técnicos do IBAMA estão fazendo nessa emergência. Vale reforçar que, o primeiro, pelos registros, pelo histórico dos registros, a chegada do primeiro óleo consta de 30 de agosto, e desde o início de setembro, técnicos do IBAMA, junto com outras instituições, estão nas regiões afetadas tentando dar uma resposta a essa emergência. Então, gostaria também de ressaltar e prestar minha solidariedade aos companheiros que estão lá, que estão dia e noite. A gente recebe relatos de técnicos que estão desde as 5 da manhã na praia, tentando trabalhar com a limpeza de praia até o anoitecer, e depois à noite ainda trabalho adentrando a noite para fazer o planejamento do dia seguinte. Então, é um trabalho muito árduo que os nossos companheiros estão fazendo na linha de frente lá do atendimento a essa emergência. E ressaltando que, desde o início da atuação do IBAMA, está sendo reportado, através dos relatórios, uma falta de pessoal, uma falta de recurso financeiro, de material, uma falta sistemática de informação, uma informação atualizada, sistematizada para ser passada para a população, apontando também uma falta de articulação com outros órgãos estaduais, que também têm atribuições e têm responsabilidades nas ações de resposta a essa emergência, e apontando também a falta de uma definição muito clara sobre quem paga a conta. Esse é um elemento muito importante do que a gente está assistindo nas ações de resposta à emergência, porque como não tem o criminoso ambiental com quem a gente possa ir atrás e cobrar as ações, e mesmo que ele não tivesse os recursos, que a gente executasse as ações de resposta, mas que depois a gente passasse a conta para esse criminoso ambiental, a gente não tem isso. Então, a questão da definição do recurso, a definição de quem vai pagar, qual vai ser o recurso orçamentário, é algo extremamente importante, e algo como eu vou tocar aqui na minha apresentação, é algo que ficou um pouco frágil nessa história toda. Então, o IBAMA vem atuando desde o início de setembro, através juntamente com a Marinha, juntamente com a Agência Nacional do Petróleo, através do que como está previsto no Plano Nacional de Contingência, através do grupo de avaliação e acompanhamento. Isso é o padrão, é o procedimento padrão nesse tipo de situação, né? Quando a gente é notificado sobre a chegada de óleo na praia, já se monta esse grupo de avaliação e acompanhamento, composto por essas 3 instituições, IBAMA, ANP e Marinha, e ali já começa a serem feitas as ações de combate à emergência. O problema é que
foi se percebendo que aquela emergência que, a princípio, em final de agosto, início de setembro, poderia ser algo mais circunstancial, algo menor, foi se percebendo que se tratava de um crime ambiental de uma magnitude muito expressiva. E ali, naquele momento em que se percebeu isso, ficou claro que era necessário uma atuação enfática e imediata do governo federal, uma atuação imediata do Ministério do Meio Ambiente. Mas onde o ministro do Meio Ambiente estava, gente? Isso a gente não liga muito às pontas, né? Onde o ministro do Meio Ambiente estava em início, meados de setembro? Se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vocês vão achar que ele estava fazendo uma turnê, o Ricardo Salles estava fazendo uma turnê pela Europa para tentar apagar a imagem horrível, horrorosa, que o Brasil deixou internacionalmente em função do avanço tremendo nas taxas de desmatamento e no avanço das queimadas. A gente, em agosto, atravessou um processo muito crítico de aceleração das queimadas na Amazônia, inclusive quando as fumaças das queimadas na Amazônia chegaram até São Paulo, isso trouxe uma mobilização muito forte e uma repercussão internacional muito, muito grande também. E isso afetou a imagem do Brasil no exterior e afetando, inclusive, setores econômicos que constituem a base do governo Bolsonaro, constituem atores econômicos e políticos que são parceiros do Ricardo Salles. Estou falando aqui dos grandes setores econômicos do agronegócio, da bancada ruralista. Então, ele estava na Europa, tentando mitigar a péssima imagem que ele deixou, porque essa imagem estava afetando, inclusive, a sua base econômica e política. Além disso, além dessa questão do desmatamento, das queimadas, o ministro também estava lá na Europa para tentar diminuir o estrago de uma decisão desastrosa, mais uma vez, que ele cometeu desde o início do ano, com relação que foi relacionado à suspensão e paralisação do Fundo Amazônia. Para quem não acompanha muito, o Fundo Amazônia era um programa que recebia recursos, doações internacionais, e um recurso que era destinado para ações de geração de trabalho e renda, para ações de proteção ambiental. Era um recurso que era utilizado para fiscalização do desmatamento na Amazônia e que, ao longo dos anos, desde o início da sua atuação, era um fundo que, assim, nunca houve denúncias sérias sobre problemas, sobre desvio de recursos, sobre má aplicação dos recursos. Era um dinheiro muito importante para a gestão ambiental pública na Amazônia, e que o ministro optou por paralisar, e naquele discurso que ele diz não fazer, mas é só o que ele sabe fazer, um discurso ideológico, dizendo que aquele fundo era uma mamata para as ONGs, e que aquilo tinha que acabar, e não sei o quê, e o fundo foi paralisado. O resumo da história é que o fundo foi paralisado, é um dinheiro que está fazendo muita falta. Então, ele foi na Europa também para tentar articular uma reconstrução do fundo. Ele está tentando um mecanismo, a partir de uma articulação com o BID, restituir um fundo, mas que seja um fundo que operacionalize os interesses do Ricardo Salles, os interesses que estão postos no Ministério do Meio Ambiente hoje. Sem querer me estender muito nesse assunto, que não é exatamente o ponto do nosso debate aqui hoje, mas o plano de Ricardo Salles para a Amazônia ele está, a todo custo, ele está tentando conseguir um dinheiro para aplicar em regularização fundiária. E a gente sabe que quando esse governo diz de regularização fundiária, ele não tá falando de regularização territorial, de territórios de povos e comunidades nacionais. Ele não está falando de assentamento de reforma agrária, ele está falando de uma regularização fundiária que, na verdade, é uma anistia para os desmatadores e uma anistia para os grileiros. É isso que ele está tentando fazer a todo custo. E é isso que ele estava fazendo na Europa, ao invés de estar no Brasil, dando um combate imediato para essa situação que já se percebeu logo no início de setembro que era uma situação dramática. O que eu gostaria de ressaltar
é que o ministro do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, ele tem uma função importantíssima no Plano Nacional de Contingência. Segundo o decreto que regulamenta o PNC, é o decreto 8127 de 2013, o Ministério do Meio Ambiente ele é a autoridade nacional do Plano Nacional de Contingência. É ele que ativa o Plano Nacional de Contingência, é ele que é o responsável por fazer a articulação dos órgãos para que as ações de resposta à emergência seja feita de uma forma efetiva, porque vocês imaginam, como a gente pôde observar, né, uma situação que afeta vários estados, afeta vários municípios. Então, tem Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tem Secretaria Estadual de Meio Ambiente, tem órgão ambiental, tem defesa civil de diversos estados atuando. Então, se não tiver uma coordenação efetiva nesse trabalho, as ações perdem muita efetividade. E a articulação, essa tarefa da articulação, ela é uma tarefa que cabe ao ministro do Meio Ambiente. E ele não foi capaz de cumprir essa tarefa. Um exemplo muito concreto disso, que enquanto ele estava na Europa, tentando apagar a sua imagem com os europeus, houve uma reunião, por exemplo, com o governador da Bahia, em que o ministro de Estado, que o representante do governo federal, que algum representante de ministério estivesse presente. Você imagina, deixar isso a cargo do IBAMA, deixar isso a cargo dos técnicos, para irem numa reunião com o governador de estado, é algo surreal. É óbvio que uma reunião desse porte, uma articulação desse nível, demanda um ator, demanda um representante do governo federal, e não foi enviado. Sobre isso também vale chamar a atenção sobre a responsabilidade, ou melhor, a irresponsabilidade do próprio presidente da República. Lembrando que o Bolsonaro não foi no Nordeste em nenhuma ocasião, não foi lá. A gente sabe que ele não é bem-vindo no Nordeste, e talvez ele não tenha ido justamente por isso, por temer algum repúdio, algum rechaço, que seria muito provável, né, tendo em vista que a região Nordeste é a região que tem o maior rechaço, foi a região onde o Bolsonaro teve menos votos, e é a região onde ele tem encontrado maior resistência na implementação da sua política. Então, eu imagino que esses foram os motivos com que fizeram ele decidir não ir no Nordeste, mas isso é algo absurdo, imaginar que a gente está falando do maior crime ambiental no litoral brasileiro da história, uma situação de emergência inédita no país, de magnitudes extraordinárias, e que vai trazer um impacto a longo prazo de uma forma muito categórica, e o presidente da República não se prestou a minimamente ir e prestar solidariedade, se colocar politicamente disponível para aquelas populações, para os governos do Estado, para as prefeituras. Outro exemplo da falta de articulação do governo federal. Agora, mais recentemente, nas últimas semanas, a gente pode perceber que o Ricardo Salles, inclusive, não tem aparecido em entrevistas coletivas, ele não foi mais na região. Ele foi, numa ocasião, foi até uma cena meio ridícula, né, que ele foi lá, colocou um coletezinho do IBAMA, de emergências ambientais do IBAMA, pegou uma canequinha, colocou uma amostra de óleo, só para dizer que estava fazendo alguma coisa, quando, na verdade, não mostrou a menor preocupação e respeito com as comunidades que estão sofrendo muito nessa tragédia. E agora, recentemente, a gente tem visto que o ministro da Defesa, ele tem ido na região, tem participado das entrevistas coletivas junto com Marinha, junto com a ANP, junto com o IBAMA, e o Ricardo Salles sumiu novamente. Deve estar tentando apagar a imagem dele, a imagem terrível da sua gestão no Ministério do Meio Ambiente, junto a outros atores políticos que são relevantes para o seu projeto. E aí eu queria ressaltar, continuando aqui no nosso papo, pegar uma parte da minha fala, recuperar uma parte da minha fala que eu acho que ela é muito importante, que é a falta da definição de recurso orçamentário a ser aplicado nessa situação. A Petrobras, ela
como a princípio ela não está envolvida nessa situação, e pelos resultados de análise do óleo que foi encontrado, por todos os elementos que a gente tem até hoje, é possível dizer com um grau de segurança de que, de fato, a Petrobras não tem a ver com o vazamento desse óleo, não é um óleo que esteja vazando das suas atividades, das suas operações. Mas a Petrobras, por ter estrutura na região, a Petrobras tem operação, tem plataformas no Nordeste, tem plataforma em Sergipe, tem plataforma no Rio Grande do Norte e Ceará, tem plataforma na Bahia. Então, por conta do licenciamento, como eu disse antes, ela é obrigada a ter uma estrutura no plano de emergência individual. Então, ela tinha uma estrutura disponível e o Plano Nacional de Contingência ele também prevê esse tipo de articulação, de utilizar o recurso de outra empresa para fazer o combate à emergência e depois ser ressarcido, né? Mas a Petrobras foi convocada a atuar nessa emergência. Logo em meados de setembro, ela entrou em campo, disponibilizando os seus recursos. Mas naquele momento, no início de setembro, sem uma ativação formal do PNC, vale lembrar uma coisa que já foi muito debatida na imprensa, de que formalmente o Plano Nacional de Contingência ele demorou mais de 40 dias para ser acionado pelo ministro do Meio Ambiente. Então, esse atraso, por exemplo, trouxe esse impacto numa definição mais clara de qual seria o recurso a ser utilizado e como seria feito o ressarcimento posterior desse recurso. Então, a Petrobras foi convocada a participar, mas a gente tem registros de meados de setembro, a Petrobras dizendo, eu não vou ficar colocando mais dinheiro aqui, não vou colocar mais recurso aqui, não tenho a ver com essa história, se não tiver uma definição muito clara, eu não vou colocar, não é minha função ficar me envolvendo com essa situação aqui, né? A gente tem registros que apontam para isso. A Petrobras, inclusive, recomendando que a gente sabe, a gente está recebendo as informações de que falta recurso para aplicar, por exemplo, em equipamentos de proteção individual para os voluntários que estavam na praia, para pagar e disponibilizar a embarcação de recolhimento de óleo, para pagar equipamento para fazer a gestão de resíduos, para colocar à disposição estrutura para atendimento à fauna oleada, fazer uma recuperação dessa fauna. Então, ela disse, se vocês estão precisando disso, mas eu recomendo que vocês busquem apoio com as prefeituras, com os governos estaduais, porque eu não vou investir, seria até irresponsabilidade da empresa colocar uma ordem de recursos milionária naquela situação sem uma garantia mínima. E isso, na nossa avaliação, isso prejudicou muito, né, as ações de combate à emergência, porque foi o que a gente viu, né, a falta de EPI, apesar de ter sido comprado, a Petrobras declara isso, né, que comprou EPIs, o IBAMA também reconhece que houve uma preocupação com isso, mas pelas imagens que a gente pôde observar, assim, foi muito insuficiente, né, e gerando um problema de saúde pública muito grave que os companheiros que me antecederam aqui abordaram, e acho que depois de mim vai ser possível abordar com maior cuidado. E só em 14 de outubro, só a partir da declaração oficial de que o Plano Nacional de Contingência deveria estar ativo, que a Petrobras recebeu um informe de que ela deveria atender a todos os pedidos de recurso feito pelo grupo de avaliação e acompanhamento, de novo composto pelo IBAMA, Marinha e ANP. Então, olha como a falta de articulação e a falta de protagonismo do governo federal ocasionou um atraso na definição de recursos e, consequentemente, ocasionou uma resposta, no mínimo, insuficiente. E aí também continuar a linha de raciocínio, trazer um outro exemplo de como a irresponsabilidade do governo federal e a irresponsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, né? De acordo com o Plano Nacional de Contingência, existe uma estrutura organizacional prevista, com alguns comitês, com alguns grupos, e em abril, quando o governo Bolsonaro
soltou um decreto que a gente chamou de revogaço, porque ele revogou uma série de comitês e conselhos, conselhos muito importantes, inclusive, não só relacionado a óleo, mas conselhos importantes que promoviam a participação social, a participação pública na gestão ambiental. Em abril foi feita uma revogação de vários comitês, dentre eles 2 comitês que eram fundamentais para o Plano Nacional de Contingência, né? Que era o Comitê de Suporte e o Comitê Executivo. Só para vocês terem ideia E esses comitês, eles não foram reativados, eles foram extintos em abril, e até agora eles não foram recriados, e agora, infelizmente, desde setembro que a gente está vivendo esse crime gigantesco no Nordeste, agora não adianta chorar o leite derramado, né? Já deveria ter sido... Esses comitês, eles já deveriam ter sido recriados, porque eles estão fazendo falta agora no atendimento a essa emergência. O Comitê Executivo, por exemplo, que está previsto no Plano Nacional de Contingência, ele é o responsável por elaborar e publicar o manual do Plano Nacional de Contingência. E como foi noticiado também pela imprensa, esse manual, ele segundo informações que foram publicadas, o manual foi finalizado, mas ele não foi publicado, ele não foi oficializado. E isso era uma tarefa do Comitê Executivo, que foi extinto em abril. O outro comitê do Plano Nacional de Contingência, que foi extinto em abril, é o Comitê de Suporte. É um comitê composto por vários ministérios, várias organizações que poderiam ter alguma função importante no combate a essa emergência, e também é um comitê onde seria indicado quais são os recursos humanos, os recursos materiais que poderiam ser empregados nas ações de respostas a um incidente como esse. E, como eu falei, isso também não aconteceu e prejudicou muito a ação de combate, as ações de resposta à emergência. Esse comitê de suporte, ele contempla, por exemplo, o Ministério da Agricultura, Ministério do Turismo, a questão das defesas civis, dos estados. E quando a gente fala desses órgãos, também é impossível não lembrar dos vários erros que foram cometidos por essas outras pastas da esplanada dos ministérios, né? Você vê o que foi a irresponsabilidade da declaração do secretário especial da Pesca na semana passada, que ficou muito famosa quando ele disse aquela coisa de que os peixes são inteligentes, de que a gente não precisaria se preocupar com o consumo do pescado do Nordeste, porque não tem motivo para se preocupar com contaminação, então vamos lá, gente, podem consumir, peixe inteligente. Olha que irresponsabilidade, né? A gente sabe que esse petróleo que vazou ali, que chegou nas praias do Nordeste, tem um potencial de dano para a fauna e um potencial de dano para a saúde humana gigantesco. Isso inclusive afeta, né, a atividade de pesca na região, e o que tem acontecido é que os consumidores não estão comprando e contrariando a irresponsável declaração do ministro, eles não estão comprando em muitas regiões, porque de fato existe um risco no consumo desse pescado, e em outras ocasiões também por uma precaução. Então isso tem gerado um impacto muito grande na pesca, né? Os pescadores, como se já não bastasse o abandono da política pública pesqueira nesse país, o abandono dos pescadores artesanais, das nossas comunidades tradicionais, agora também tem que enfrentar uma situação como essa e ver o seu recurso e ver a sua atividade, em que ele é tão dependente, ser tão fragilizado em função dessa contaminação de óleo. Além disso, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que tem vacilado com relação ao pagamento de seguro-defeso aos pescadores. Agora parece que só a partir de novembro, eles estão trabalhando definitivamente com a hipótese de pagamento do seguro-defeso para todos os pescadores que pescam naquela área de pesca, naquela área que foi atingida pelo óleo, mas ainda assim sem ter muita clareza como é que vai ser feito, como é que está o cadastro desses pescadores, como vai ser o acesso a esse dinheiro.
Então, aí a Tereza Cristina, né, deu uma declaração falando que ia ser antecipado o defeso de camarão e lagosta, em seguida falou que não teria problema, que o consumo a captura de camarão e lagosta poderia ser feito normalmente. Então, uma bateção de cabeça que mostra também uma falta de articulação entre os outros ministérios. O próprio ministro do Turismo também, né, que teve também uma atuação muito estranha, né, quando ele foi na região e entrou no mar, não lembro nem onde é que foi isso, mas foi no Nordeste, e falando que tudo bem, gente, que vamos lá, podem continuar podem manter seus pacotes de turismo, venham para o Nordeste, que está tudo tranquilo, não temos risco de contaminação, mais uma vez, demonstrando a irresponsabilidade dessas pessoas, desses caras que têm a responsabilidade de ter uma atuação cuidadosa sobre a questão e não tem tido, né? Também o ministro da Saúde, que também demora em assumir que existe uma situação de emergência em saúde pública no Nordeste e colocar todos os equipamentos, colocar toda a estrutura do Ministério da Saúde disponível para a população, também é um outro exemplo de como como a atuação do governo federal como um todo, né? Eu destaquei muito aqui a figura do Ministério do Meio Ambiente, que é quem tem um protagonismo maior e é com quem a gente do IBAMA e a ASIBAMA tem mais contato, né? Mas destacando que a irresponsabilidade também é de outros ministros do governo federal. E agora, sim, já estou tentando caminhar para o fim da minha fala, citar uma coisa curiosa também, que aí uma realidade, uma denúncia, né, que a gente gostaria de aproveitar para fazer nesse espaço, é uma denúncia que a gente tem feito já ao longo do ano, né, através de notas públicas das nossas associações, das ASIBAMAs, da ACEMA Nacional, que é a nossa entidade representativa nacionalmente, que vem apontando para um cenário de extrema perseguição política contra os seus servidores. Nesse contexto do óleo no Nordeste, por exemplo, a princípio, o IBAMA estava tentando ter uma postura proativa em passar informações para a população, em conversar com a imprensa. Em algum momento desse processo, isso foi barrado, né? Fomos impedidos de continuar a passar informações consistentes para a população, e isso ficou represado, isso ficou com uma responsabilidade exclusiva do Ministério do Meio Ambiente, e obviamente ele não tem capacidade para dar uma dinâmica para essa divulgação de informações. E aí vale ressaltar, né, quando a gente está num cenário como esse, a informação precisa, ela é fundamental. E o que faz o ministro do Meio Ambiente, né, nessa ocasião? Ele prefere ter uma postura de desinformação ativa. Primeiro falando que, contrariando mais uma vez, dizendo que a gente não deveria fazer política em cima do óleo, que a gente não deveria fazer política em cima de uma tragédia, mas ele foi o primeiro a dizer que a responsabilidade desse órgão era da Venezuela. Depois acusou as ONGs, falou que as ONGs as ONGs que estavam tão surpresas na questão da Amazônia não tinham dignidade de aparecer no Nordeste, quando nem o presidente da República foi no Nordeste. Depois acusou o navio do Greenpeace de ser o responsável pelo vazamento do óleo, algo absolutamente absurdo. Depois, pressionado pela sua falta de capacidade da resposta, colocou a culpa em governos anteriores, de novo, né, a culpa é do PT, naquele discurso que a gente está cansado de ouvir, né, e sem nunca assumir a responsabilidade para si. Então, é isso, em vez de trava, o que o Ministério do Meio Ambiente tem feito é silenciar os órgãos ambientais, silenciar e perseguir os servidores da área ambiental e, por sua vez, usar a sua ferramenta de comunicação para ter uma atuação ativamente desinformativa, né? Isso é outro exemplo muito preocupante que a gente tem assistido.
Mas além da perseguição nos órgãos relacionado a uma tentativa de calar os servidores, a gente tem assistido a várias outras tentativas de perseguição, né? Desde transferência de servidores contra a sua própria vontade, né? Pega um servidor de Fernando de Noronha, especialista em biota marinha, e coloca para trabalhar na Caatinga, troca a gente de um lado para o outro sem menor cabimento, a não ser uma pura e simples perseguição política. Tivemos casos de companheiros nossos, servidores, demitidos num processo totalmente injustificado e que, felizmente, conseguiram o reingresso nos órgãos ambientais através de medida judicial. E sem falar todo o discurso, né, que o ministro do Meio Ambiente e que o próprio presidente da República faz sistematicamente desde o processo eleitoral, né? Mesmo antes de ser eleito, a gente já tinha ali, né, o Bolsonaro fazendo um discurso de ódio aos órgãos ambientais, fazendo um discurso de que ia acabar com a indústria da multa do IBAMA, seja lá o que ele queira dizer com isso, né? A gente sabe, só se for a indústria da multa que foi aplicada sobre ele, né? Que a gente sabe que o IBAMA multou o Bolsonaro há uns anos atrás por pesca ilegal na Estação Ecológica Tamoios, na Baía de Ilha Grande, em Angra dos Reis. A perseguição tem seguido, e a gente teve uma outra, infelizmente, tivemos um outro exemplo, e aí mais drástico ainda, né, na semana passada, quando o presidente da República deu uma declaração lamentável, dizendo que, fazendo referência a uma dificuldade do dono da van, Luciano Hang, de obter uma licença ambiental, e dizendo que os servidores da área ambiental não poderiam fazer isso, não poderiam atrasar o desenvolvimento do país, e que esses servidores eles iam ser enviados para a Ponta da Praia, que é um lugar aqui na Restinga da Marambaia, que era utilizado durante a ditadura militar como um centro de tortura. Então, olha a gravidade da situação que a gente chegou, né, onde o presidente da República ameaça os servidores da área ambiental de tortura. E quando ele fala esse tipo de coisa, né, quando ele fala que vai silenciar o IBAMA, que vai descer a marreta no IBAMA, ele já disse isso também em outras ocasiões, o que a gente percebe na ponta, o que os nossos fiscais, as pessoas que estão, os profissionais que estão trabalhando na fiscalização do desmatamento na Amazônia, o que a gente observa é a resistência dos madeireiros, a resistência dos latifundiários, a resistência dos grileiros, a resistência dos setores mais atrasados dos interesses econômicos que tentam ocupar e destruir a nossa floresta amazônica, eles se sentem legitimados por esse discurso de ódio contra o órgão ambiental, e isso tem ocasionado situações de extrema insegurança para os servidores da área ambiental. E aí, assim, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para contribuir. O tempo passa rápido aqui, né? O papo rende, já estou aqui com 40 e poucos minutos. Não quero tomar o tempo dos próximos camaradas que vão me suceder aqui, e só terminar dizendo que a gente teve aí, está sendo divulgado o possível autor desse crime, né, ambiental que foi cometido, essa questão do navio grego. Tcharam não era um navio do Greenpeace, né, agora eles estão assumindo a hipótese de ser um navio grego, mas dizer para vocês também que estão nos assistindo que ainda os elementos que foram encontrados são muito insuficientes para determinar e para cravar que o autor desse crime ambiental foi esse navio grego. Não vou me adentrar muito nesse tema aqui, me aprofundar muito, mas ainda é muito precária, são muito precárias as informações que a gente tem para apontar a responsabilidade desse navio grego. Todos os indícios que a gente tem, que a gente observa, é muito mais de que esse navio ele estava na hora errada, no momento errado, passando na costa brasileira, e acabou, em função de alguns métodos equivocados na nossa avaliação, acabou sendo indicado como o autor desse crime. Vamos ver, também
Não estou querendo isentar aqui de uma hipotética responsabilidade esse navio, mas eles estão negando, né? Estão negando a autoria desse crime, e dizem, a empresa responsável pelo navio diz que tem comprovação de que não foram os autores desse crime, de que a carga que eles coletaram na Venezuela é a mesma carga que chegou no destino final. Então vamos ver melhor a apuração desse caso, mas estou destacando aqui que não dá para contar com o discurso do governo de que o autor desse crime foi encontrado, porque na nossa avaliação ainda é muito precário o resultado das investigações ainda é muito precário. E aí terminar dizendo que é fundamental a gente encontrar o autor desse crime ambiental, que, de novo, é o maior crime ambiental da história do litoral brasileiro. Um crime que vai trazer consequências gigantescas ainda por muitos anos, em termos de contaminação da população, impactos na saúde, impactos na biota, impactos em corais, em manguezais, que são áreas sensíveis e que têm um período de recuperação muito, muito longo. É fundamental encontrar o autor desse crime, é fundamental a gente continuar nos esforços de combate a essa emergência, nas ações de limpeza de praia, enfim, toda a ação possível de ser feita. É fundamental atuar na reparação dos danos que foram causados. Assim, a indenização é imprescindível, uma indenização que dê conta minimamente. A gente sabe que não há indenização que consiga pagar pelo impacto que está sendo feito, mas minimamente a gente tem que cobrar uma indenização aos pescadores, à população do Nordeste, aos setores econômicos que dependem do ecossistema para manter a sua relação de vida. Mas, além de tudo isso, eu acho que, além de procurar quem foi o autor desse crime, é fundamental a gente cobrar, chamar a responsabilidade daquele que a gente já sabe que é um criminoso ambiental em exercício, que é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Reforçando, né, Ricardo Salles é um cara que foi condenado em primeira instância pela Justiça, enquanto foi secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, foi condenado segundo a denúncia, por adulterar mapas ambientais de uma unidade de conservação para beneficiar interesses econômicos ligados à mineração. Então, ele foi condenado em primeira instância, e enquanto ele aguarda o julgamento do seu recurso em segunda instância, ele vem cometendo outros crimes sucessivos, né? Que isso aqui é esse desmonte da política ambiental que ele está promovendo de uma maneira muito profunda. Então, a Ibama Rio soltou uma nota há umas 2 semanas atrás em que a gente termina dizendo isso, né? De que é fundamental a gente encontrar o autor desse crime ambiental, é fundamental a gente buscar as medidas de reparação, mas passou da hora da gente responsabilizar aquele criminoso ambiental que a gente já conhece, que é o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Então, termino com esse chamamento aqui. Tenho certeza que os companheiros que estão nos ouvindo compreendem a gravidade da situação, e vamos continuar nas nossas articulações. Por mais que o governo tente impor medo aos servidores da área ambiental, a gente está aqui através das nossas associações, através das relações com os demais movimentos, relações com as demais organizações da sociedade civil. A gente está tentando resistir a esse processo de desmonte ambiental, e a gente vai resistir. A gente vai resistir, e a palavra final vai ser nossa. A gente vai sair vitorioso de tudo isso ainda. Temos que manter a esperança no meio do caos, mas é isso. Vamos adiante, camaradas. Nos vemos aí. Um abração. Até mais. Valeu de novo aí pelo convite da campanha. Nenhum Poço a Mais. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, Fabiola, da Fase, que entrou em contato com a gente. Tamo junto. Vamos continuar na luta aí. Um abração.